Fala pessoal, professor Francisco Santana, canal Base em Matemática, projeto Questão do Dia, dúvidas, críticas, sugestões, @prof.francisco Santana, beleza? Questãozinha 31, perímetro das figuras planas, ok? Na verdade aqui a gente vai tratar do comprimento da circunferência, é apenas uma linguagem aparentemente similar ao comprimento, ok? Por questões conceituais, a gente chama de comprimento da circunferência e não perímetro da circunferência, tá bom? Mas a gente pode colocar essa questão aqui na playlist de perímetro das figuras planas, ok? Caso você queira, você pode pausar o vídeo e depois verificar a solução, na verdade, e as informações adicionais que nós temos, beleza? Questãozinha 31. Câmara Municipal de Jacareí, São Paulo, 2023, ano da prova, nível médio, Instituto Consulpa. Beleza? Olha só, vamos à questão. O comprimento de uma circunferência cujo diâmetro é 12 centímetros vale. Então, o comando quer o comprimento da circunferência, desculpa. O comando da questão trata do comprimento da circunferência. Ele fala em diâmetro, então a gente tem que verificar o que seria isso. E ele diz para você usar o π, esse símbolo aqui significa π, e o valor do π ele aproximou para 3,14. Ah, Francisco, tem muita informação que eu desconheço. Se você é um desses alunos, essa mini revisão que eu vou fazer aqui, ela é bastante importante. A primeira coisa é o seguinte, bem rapidamente. Essa lateralzinha aqui, ó, ok? Essa lateralzinha aqui é o que a gente chama de circunferência. Circunferência. Francisco, e se eu quiser chamar isso aí de círculo? Aí você já tem a primeira informação adicional aqui da resolução. Círculo não seria a lateral. A lateral é a circunferência. Círculo é a região ou é a parte interna. É isso aqui, ó, o círculo. O círculo é tudo isso aqui, ó. Ok? Informação adicional e derivada dessa primeira diferença. A circunferência, que é só a lateralzinha, ela tem comprimento. E o círculo tem área. Ok? Nesse caso, nessa questão, a gente vai focar no comprimento da circunferência. E aí, nós temos que lembrar dos conceitos aqui importantíssimos. Ó. O primeiro conceito é que, se a gente traçar aqui uma distância do centro até qualquer ponto aqui da circunferência, essa distância vai ser idêntica às outras projeções iguais. Ó. Todos esses pedaços aqui do centro até qualquer ponto lateral, eles têm a mesma, essas distâncias têm o mesmo valor, né? Elas são iguais, ok? E o nome específico para isso aqui, aí sim, aí já é algo que a gente tem que lembrar sempre. A distância do centro até qualquer ponto da circunferência é chamada raio. Vamos abreviar aqui com esse R aqui. E se a gente continuar aqui essa projeçãozinha, a gente tem mais um pedaço que eu chamo de raio. E essa distância aqui, ó, que vai desse ponto aqui até esse extremo aqui, ó, a gente sabe que é o dobro do raio. Um pedaço chamou raio, outro pedaço chamou raio. Então, o dobro do raio, essa distância. Só que tem um nome específico para ela. Essa distância é chamada, aí sim, o que a questão colocou, diâmetro. Então, o diâmetro é essa distância aqui toda. Ó. Beleza? E o diâmetro é o dobro do raio. Ok?
Guarda essa informação porque a outra informação que envolve esse π é o seguinte, ó, independente se essa circunferência é grandona aqui, ó, ou se ela for pequenininha aqui, o comprimento de qualquer circunferência dividido pelo seu diâmetro sempre vai resultar um valor aproximadamente a 3,14, ou metro, ou centímetro, ok? E daí a gente chega aqui na informação principal que faz com que tu resolva a questão. Vamos chamar esse comprimento aqui de C, ó. O C de comprimento dividido pelo, vamos chamar o diâmetro aqui do dobro do raio, porque o diâmetro é esse raio mais esse raio. Então, o dobro do raio. E o 3,14, o apelido dele é π. Esse π é um apelido do valor 3,14. Então, a gente tem que o comprimento, que a gente chamou de C, dividido pelo diâmetro, que a gente chamou de dobro do raio, 2R, 2 vezes R, o dobro do raio, é igual a esse valor aqui que eu apelidei de π, o 3,14, beleza? Só que a gente pode, se a gente dividiu aqui o comprimento pelo dobro do raio, a gente pode multiplicar aqui o dobro do raio vezes o π. A gente vai ficar com o que a gente quer, ó. O comprimento é o dobro do raio, passei multiplicando aqui, ó, o dobro do raio vezes o π. Ou você poderia anotar o dobro do π vezes o raio, daria o mesmo. Daria a mesma relação, só escrita de uma forma diferente. Então, você vai conseguir chegar na solução da questão. Por quê? O que é que a questão quer? Quer o comprimento. E a gente pode descobrir o comprimento se a gente tiver o raio. Ah, Francisco, mas a gente não tem o raio, a gente tem o valor do diâmetro. Só que a gente revisou aqui que se o diâmetro todo aqui, se tudo aqui, ó, se tudo aqui é 12, metade que é o raio, metade é 6. Então, o raio é 6. Então, a gente vai colocar aqui no lugar do raio o valor 6. E a questão também diz que tu pode substituir o π por 3,14. A gente vai substituir aqui, ó, o π por 3,14. Então, vão ser 2 vezes o raio, que é 6, vezes o π, que é 3,14. Beleza? Então, é isso. Então, literalmente, a questãozinha, ela acabou. A gente vai só fazer essa operaçãozinha aqui, ok? Vamos fazer aqui ela, ó. O comprimento é igual a 2 vezes... Vamos colocar o raio primeiro aqui, ó. Vamos colocar o raio, que é 6, vezes o π, que é 3,14. Ok? E agora a gente vai fazer a operaçãozinha básica. 12, né? 2 vezes 6, 12 vezes 3,14. 3,14 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 8, 6, 7, 3. Duas casas decimais, né? O valor foi dividido por 100, então o resultado tem que ter duas casas decimais. Ok? Então, a gente chega no 37,68. 37,68 centímetros. A gente encontra a solução aqui no item B, ok? Então é isso, questãozinha do comprimento da circunferência,
Muito boa questão para a gente revisar esse conceito importante. Deixa teu like, se inscreve no canal, continua acompanhando.